padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui congregados com alegria e vivendo esta comunhão de fé ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram e ao escutarmos a Palavra Santa de Deus, nossos corações sejam interpelados. Lembro São Cirilo de Jerusalém, numa das suas catequeses, quando disse, e compartilho com muita alegria: é desta fé que se diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, porque assim como o grão de mostarda, que é de tamanho tão pequeno, mas de uma vitalidade semelhante à do fogo, quando é semeado, ainda que seja um recinto pequeno, lança ramos frondosos e cresce, até poder abrigar as aves do céu. Assim também a fé opera, num instante, grandes maravilhas na alma. Iluminada pela fé, a alma tem a imagem de Deus e chega a contemplar o próprio Deus, na medida em que isto é possível. Ultrapassa os limites do universo e entrevê, ainda antes da consumação da vida presente, o juízo e a realização da recompensa prometida. São Cirilo diz: procura, pois, ter aquela fé que depende de ti e que te orienta para Deus, a fim de que Deus te conceda a fé que atua acima das forças humanas. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amados e amadas de Deus, não compreendiam ainda aqueles que presenciaram esta cena que ali estava Cristo, o Filho amado de Deus. Por isso, somos chamados a compreender com os conceitos, neles não parando, para nos fazer ter a experiência de uma fé profunda que nos convença da força e da presença de Deus. Assim foi. Jesus atravessou para outra margem do lago, foi para sua cidade e trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Jesus reconhece a fé deles, daqueles que o traziam e do próprio paralítico. Por isso lhe diz, reconhecendo a fé, que abre as portas para se receber a graça de que se precisa. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Ao perdoar os pecados que nos adoece, que nos deixa enfermos, enfraquecidos, distantes do amor, o Senhor estava lhe devolvendo não apenas a inteireza física, mas a inteireza moral e espiritual. Incomodou isso aos mestres da lei, porque pensaram: esse homem está blasfemando. Jesus então conversa com eles para dizer-lhes que a inteireza do homem não é apenas física, mas é espiritual e moral. Pergunta: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, ele mostra que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, que é mais do que simplesmente devolver uma inteireza física. Por isso diz, levanta-te, e o paralítico pega a cama e vai para casa. Levantou-se e foi para casa o paralítico. A multidão glorificou a Deus por ter dado poder aos homens, na verdade, por ter dado
a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus é amor que nos cura. Por isso, irmãos e irmãs, somos chamados a viver esta experiência bonita de confiança em Deus, de buscar a nossa inteireza física, mas não deixar nunca de buscar a nossa inteireza moral e espiritual, que sustenta também a nossa inteireza física. Contando e certos da intercessão da amada Mãe Maria que aqui nos congrega, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.